Olá, queridos amigos que estão conosco no nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma grande alegria, mais uma vez, estarmos com você para mais um episódio aqui do nosso podcast pelo Spotify e pelo YouTube. Seja bem-vindo, é uma grande alegria. Eu sou Osmar Marte Filho. Hoje estamos com a Kátia Yabico e com o Guilherme Yabico. Olá, queridos amigos, muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Osmar. Olá, Guilherme. Olá a todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham nesse podcast. E vamos aí para mais 30 minutos falando sobre as leis morais. Olá a todos os companheiros de canal, olá os ouvintes, é um prazer estar com vocês para mais um episódio semanal do nosso canal. A gente quer agradecer muito a audiência dos amigos que sempre estão conosco, né? A Érica, que sempre nos acompanha, a Ana também, que sempre está conosco, e tantos amigos. Gostaríamos de convidar você, quando você fizer algum comentário dizendo de onde você é, de que cidade você está nos acompanhando. Para nós isso é legal, para a gente poder ter uma ideia do alcance do nosso podcast. E também, sempre dentro do possível, compartilhar aí com seus amigos, né? Através das redes sociais ou pelo YouTube, pelo Spotify. Comentar aí nos seus amigos, nas casas espíritas, se você for espírita, é uma forma também de estar divulgando o nosso trabalho, que na verdade é um trabalho voluntário de divulgação do espiritismo. Então, ficamos muito gratos aí pela sua audiência e também pelos compartilhamentos que você possa fazer dos nossos episódios. Nós estamos falando então das leis morais do Livro dos Espíritos, né, que é o livro terceiro, e hoje vamos falar do capítulo 10, que é Lei de Liberdade, que eu acho que é um assunto muito interessante também, e mais uma vez a gente lembra que são essas leis morais aparentemente teriam aplicação apenas na vida material, né? Como encarnados. Mas Kardec coloca como leis morais: lei de reprodução, lei de sociedade, lei do trabalho, é, lei de justiça, amor e caridade, né? Aparentemente seriam leis apenas aplicáveis na vida de encarnados, na Terra, né? Mas Kardec coloca como leis morais. E a gente observa que faz sentido, todo sentido, porque na verdade nós somos espíritos reencarnados e essas atribuições ou esses atributos do espírito, trabalho, reprodução, que não é do espírito, mas é da matéria, né? E sociedade, etc., são, na verdade, responsabilidades morais nossas. Por isso, Kardec coloca como uma lei moral. Então, muito mais do que apenas uma lei física, por exemplo, a reprodução, ela passa a ser também uma lei moral na medida em que nós estamos como espíritos tendo escolhas, né? E as escolhas que geram consequências. Então, por isso é uma lei moral. Assim também a liberdade, que a gente ouve muito na nossa sociedade, que é um direito inalienável do ser humano, ou em outros países também, né? Um grande valor que é a liberdade. Então, primeiro a gente tem que pensar o que é liberdade. Liberdade para quê? Né? Eu lembro muito de uma cena do filme sobre Paulo de Tarso, em que ele está preso e os amigos dele querem libertá-lo mediante uma fuga. E ele diz: Não, não, eu não estou preso. Presos estão os meus algozes. Eu estou livre. Então veja, ele está livre dentro da prisão. E os algozes que estão soltos estão presos à própria consciência, né? E ele está livre perante a consciência, embora esteja preso fisicamente. Então, de que liberdade estamos falando? O que é liberdade para nós, né? Então, primeira pergunta aí, que é a questão 825, Kardec pergunta se haveria posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. Ou seja, nós temos uma liberdade absoluta? Não, eles dizem, os espíritos, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, nós não temos uma liberdade absoluta, porque nós precisamos do próximo e vivemos em sociedade, que é a questão 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então nós não temos uma liberdade absoluta. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos.
porque nós vivemos em sociedade. Precisamos viver em sociedade pela questão da dependência uns dos outros, né, da sobrevivência e da subsistência, e também pelo processo de evolução espiritual. Nós precisamos do relacionamento com o outro. E quando estamos com mais um, né, desde que haja dois homens juntos, nós temos responsabilidades. A nossa liberdade tem limites. Eu preciso respeitar o outro nessa convivência, seja dentro da família ou dentro da sociedade. Então, é um tema muito interessante para nós conversarmos neste episódio. Na verdade, né, Osmar, aí é um limite da convivência mesmo, né? Então, nós como seres encarnados no planeta Terra, nós não possuímos essa liberdade absoluta mesmo. Mas é uma condição nossa para que a gente possa aprender a questão do respeito, da tolerância, né? É, a convivência com outros espíritos. Então, a gente sempre fala aqui no nosso podcast da questão do relacionamento, né? Por isso que o cerne de toda essa nossa conversa sempre é o relacionamento. Porque, da Kardec responder nessa 826, né? Só o eremita no deserto. Mas que propósito nós teríamos se nós ficássemos sozinhos, né? Sem nos relacionarmos com ninguém? Que propósito seria da nossa existência sem um relacionamento, né? Porque é só a partir do relacionamento que eu vou me conhecendo o outro, respeitando o limite do outro, assim como ele deve me respeitar, né? Então, essa lei de liberdade, a gente vai estar falando muito sobre isso, né? Dessa questão do limite, né? Qual é o limite que eu tenho que ter para com o outro e o outro para comigo? E é uma questão de respeito, esse respeito mútuo que nós temos que ter, né? Vivendo em sociedade, nós percebemos isso, né? E sabe que esses dias também eu ouvi um trecho de alguém comentando e falando assim, quando a questão do chicote, né? Ele falava assim, o chicote está na mão está na mão de quem, né? Do algoz ou na sua própria mão. Então, nem conosco mesmo, na nossa própria intimidade, nós não estamos livres, né? E por que será que nós não estamos livres? O que nos torna preso? São perguntas que nós temos que fazer para conosco, porque todos nós desejamos a liberdade, mas essa liberdade ela só vai ser conquistada a partir do momento que eu estiver totalmente alinhada com todas essas leis que nós estamos citando em cada episódio. A hora que eu estiver totalmente alinhada, eu estarei apenas fazendo o bem. Né? E aí serei livre, assim como Paulo de Tarso, né? Ele era livre, porque ele era livre no seu próprio pensamento, né? A sua consciência estava livre, enquanto os algozes estavam presos, né? Preso nas suas condições, preso nos seus ideais errôneos, né? Diante daquilo que desconheciam. Então, nós precisamos nos perguntar, eu acho que é muito íntimo isso, né? Eu me considero livre até que ponto? Né? Até que ponto vai toda essa liberdade? E aí, dando sequência na questão 828, ele fala assim: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? E aí os espíritos respondem: é que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Então, nós, através da nossa consciência, nós sabemos o que devemos fazer, mas ainda, presos no orgulho e no egoísmo, não o fazemos. E dentro do nosso lar, onde as pessoas estão mais próximos, me conhecem muito mais, sem aquele verniz social, frequentemente eu uso desse despotismo no lar, né? Ou então com os subordinados.
aí a gente começa a perceber, né, as nossas mazelas, o que nós ainda trazemos do orgulho e do egoísmo e que fica frequentemente, aparece constantemente, muito dentro do nosso lar, né? Então, como eu tenho agido com aqueles que estão sob minha tutela, como eu tenho agido com o meu companheiro, com a minha companheira, como eu tenho agido com aqueles que são meus subordinados num trabalho profissional, né, dentro da sociedade. Hoje vai ser um episódio bastante reflexivo, mas não uma reflexão para o outro, e sim para conosco mesmo. Eu acho muito interessante também nesse ponto, quando a gente vai falar da liberdade do pensamento, né? Afinal de contas, nós podemos até mesmo estar isolados, separados, em nosso momento, em um momento só nosso, mas o nosso pensamento ele ainda está sendo influência para outras pessoas, né? Porque o nosso pensamento é vibração. Então, quando a gente passa a ter uma liberdade de pensamento, nós também temos que ter consciência, né, de que isso vai gerar uma consequência, isso vai gerar um certo impacto ao outro, né? Então, não é eu pensar apenas ter uma liberdade de pensamento, né, que também não me faz responsável do que aquilo que eu penso, né? Então, na questão 833, né, ele fala que a única liberdade absoluta que nós temos é no nosso pensamento, mas não que da maneira que nós pensamos, né, não venha haver também consequências para essa liberdade, né, para essa liberdade mal utilizada, vamos dizer assim, né? Então, ah, é um pensamento que ele se esvai, né? Que ele pode atingir vários pontos, até mesmo vários espíritos, mas essa liberdade também vem a mim com uma certa, vamos dizer assim, consequência, né? Com um certo efeito, né? Que é aquela a lei de causa e efeito que, obviamente, está atrelado a isso também, né? Tudo que eu penso vai ter uma consequência, tudo que eu faço terá sua consequência. E muitas vezes nós podemos nos pegar nesse momento de liberdade de pensamento em muitas ocasiões do mal que eu faço, né? Pensar mal dos outros, pensar aquele algo ruim para os outros. Quer dizer, eu não estou sabendo utilizar minha liberdade, né? De eu estar pensando mal alheio, estar julgando as pessoas. Isso é uma liberdade mal utilizada, né? Por que que eu preciso pensar o mal à pessoa, desejar o mal à pessoa? Então eu não estou sabendo utilizar a minha liberdade, né? Então, isso já é um exemplo de que nós estamos ainda em um processo de evolução, e esse processo de evolução é o que nos dará a verdadeira liberdade, né? É um assunto muito interessante, né? E acho que muito rico de reflexões para nós. Lembrando que o Espiritismo é uma visão da realidade, uma leitura da realidade feita por Kardec com a ajuda da espiritualidade, ou em parceria, né? Uma leitura conjunta da realidade criada por Deus. Então é uma grande referência para nós, porque é uma leitura da realidade sob um aspecto científico, mas com consequências morais e filosóficas, né? E religiosas, morais religiosas. Então, nos dá uma boa orientação, acho que é a melhor orientação possível para a nossa conduta na vida. Então, não é uma invenção, né? O que o Espiritismo nos diz não é uma invenção, não é uma ideia pessoal de Kardec, é uma constatação de uma realidade que sempre existiu. Então, diante disso, lembrando que Kardec começa a conversar com os espíritos e questionar os espíritos na reunião mediúnica ou nas reuniões mediúnicas a partir de 1854, 55, um tema que está nesse item é o tema da escravidão. Então veja, em 1855, qual que era a ideia predominante? Especialmente na Europa, onde Kardec estava vivendo, que a escravidão era normal, vamos dizer assim, era uma atividade econômica, né? Por isso, então, provavelmente, não era repreensível, porque era uma atividade econômica. E olha o que os espíritos dizem, né? E que Kardec, logicamente, vai publicar, então ele vai concordar com essas falas dos espíritos, né?
Ele pergunta então: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Os espíritos dizem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então, 1854 vai ser publicado esse livro em 1857, a escravidão a todo vapor, né? Especialmente dos nossos irmãos de África, mas em todas as épocas da humanidade, povos vencedores em guerras ou povos invasores escravizam os povos perdedores, né? Isso em maior ou menor grau, inclusive na Segunda Guerra também, os alemães fizeram isso, escravizando com trabalhos forçados aqueles que eram prisioneiros de guerra. Isso sempre aconteceu, então vale tanto na época da escravidão no Brasil e nas Américas de forma geral, né, nos séculos 16, 17 até 19, como também em outras épocas. Não há povos que sejam destinados a ser propriedade de outros. A escravidão é um abuso da força. Depois Kardec vai perguntar, vai dizer, né? A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Isso é um comentário de Kardec. Depois ele vai perguntar: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural, ou seja, olha, tudo bem, né? Faz parte, é uma lei, né? É uma lei, a lei da escravidão existe, então vamos aproveitar isso aí, né? Olha, 1850, 1700, 1800, né? O cristianismo já existia há 1700 anos. E o cristianismo nos diz o quê? Que todos nós somos irmãos, né? Então, não deveria haver esse conceito de escravidão, porque afinal de contas todos nós somos irmãos, né? Qual é a resposta dos espíritos? O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas, o que é um sofisma? É uma ideia filosófica falsa, mas com verniz de verdadeira, né? Uma falsa verdade, ou uma fake news, podemos dizer. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Então não é porque aparentemente é uma atividade econômica, né? É bom para a sociedade a escravidão, porque afinal de contas é uma mão de obra barata. Não, isso é uma inverdade, isso é uma mentira, né? Porque é contra a lei natural, é contra a lei divina e é contra os ensinamentos de Jesus. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, porque a lei de escravidão estava em pleno vapor, em pleno vigor no século XIX, nessa época. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Então, olha, nós temos a visão do cristianismo nessa época já há 1700 anos, 1600 anos, não tem justificativa para a escravidão, né? Depois, na 831, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob dependência das raças inteligentes, então, raças mais frágeis ou mais ignorantes, mais brutas, não seriam dependentes das raças mais fortes e inteligentes? Sim, para as elevar, e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vender seus membros como bestas de carga. Consideraram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Olha que clareza, que beleza, né? Nessas respostas dos espíritos, que lucidez e que avanço para a época e até hoje, mostrando que todos nós somos irmãos, todos somos iguais, mais fortes devem proteger e encaminhar ao progresso os mais frágeis e não explorá-los. E aí, né, Osmar, fica também um alerta para nós, para todos nós, que você está falando 1800, né? Hoje, ano 2021.
2026, século 21, ano 2026. É, será que a escravidão já foi extirpada da nossa sociedade? Né? Será que ainda não existe uma posse disfarçada de bondade ainda? Primeiro, nós não temos posse de pessoas. Né? Naquela época era muito comum, né? E aí Kardec ainda traz, assim, de uma forma bela, né? Mostrando assim, olha, Cristo já esteve aqui, mostrando que somos todos iguais, né? E que cada um tem que apoiar o outro, ajudar no progresso da humanidade, e aí chegamos aqui no século XXI. Né? Então, será que não existe mais a escravidão? Então nós vamos, talvez, a gente vai constatar que ainda existe, numa proporção menor, mas ainda existe. A gente vai encontrar ainda. Então, a gente falou sobre a lei do progresso, né? Nós já caminhamos, de 1800 até hoje, nós já caminhamos, né? Com leis que, assim, fortalecem o indivíduo para que ele não seja escravizado, para que ele possa trabalhar, tendo leis que o protegem, mas ainda nós vamos, né, a olhos vistos, verificando que alguns funcionários, pessoas da sociedade, ainda sendo escravizados, né? Então, nós precisamos analisar melhor como anda a nossa sociedade. Né? E aí, não é só para ficar botando o dedo e julgando isso que é algo que tenha que ser resolvido através do Estado, mas nós também, dentro da nossa postura, né? Nós como cidadãos, cobrarmos os nossos direitos, né? Cobrarmos direitos de trabalhadores. Então, tudo isso é lei do progresso. Conforme nós vamos nos progredindo intelectualmente, nós vamos tendo condições de ir cobrando diante do Estado, né, perante o Estado, na sociedade, cobrando os direitos nossos e dos outros, né? E isso é progresso. Então, a gente falou já sobre a lei do progresso, falou sobre a lei de igualdade, né? E depois da lei de igualdade vem a lei de liberdade, né? Então, para quê? Para que a gente possa refletir. No episódio anterior, nós falamos da igualdade e que nós sabemos que ainda não existe toda essa igualdade como Jesus veio nos ensinar. Mas a igualdade verdadeira, né, que até nós comentamos no episódio anterior, que é todos nós somos regidos pelas mesmas leis. Né? Então, mas alguns se sentem superiores ainda a outros pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso é tarefa de cada um, né? É tarefa de cada um. Porque se nós formos nos modificando intimamente, entendendo que o outro, porque é meu subalterno, ele não é meu escravo, né? Porque o outro depende de mim dentro do meu lar, né? Ele não é meu escravo. Eu, pelo contrário, eu preciso, na verdade, suprir as necessidades do outro, assim como o outro também está suprindo as minhas, e trabalhando em comunhão com o outro, né? Nós precisamos ser responsáveis por tudo isso. Eu acho que o que fica hoje é isso. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa liberdade que todos nós queremos? A liberdade não pode ser só para mim, ela não vai acontecer dessa maneira. A liberdade tem que ser para todos, só que a conquista é individual. Essa liberdade, como o Guilherme falou, do pensamento, da consciência, mas existem outras liberdades que são essas liberdades até materiais, né, que nós precisamos lutar e evitar que essa escravidão ainda continue no século XXI. Eu vejo assim que a oportunidade que essas nações tiveram, né, de proporcionar um certo progresso a toda a humanidade, ele infelizmente foi desperdiçado mediante
essa liberdade que eles tiveram, né? Eles não souberam utilizar a liberdade que eles tinham, que eles poderiam proporcionar, né, aos outros povos e se perderam mediante a isso, né? É isso que a gente tem que também ter em mente. O que eu faço com essa minha liberdade, com esse meu poder de liberdade e de responsabilidade, né? Eu acho que isso que é o mais importante que fica como lição para nós nessa relação da escravidão. Paulo de Tarso, mais uma vez, nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então a liberdade ela tem seu preço. E o preço da liberdade é a nossa responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém aquilo que vai me prejudicar. O que, que vai me prejudicar? Quando eu prejudico o outro. Quando eu prejudico o outro, eu estou me prejudicando, porque pela lei de causa e efeito eu terei que responder por essa conduta, por essa atitude. Então não é adequado, não é conveniente para mim. Não é conveniente para mim usar da minha liberdade para prejudicar o outro, porque isso será mal para mim mesmo, pela lei de causa e efeito, né? A cada um é dado segundo suas obras, segundo Jesus. Então, eu preciso pensar muito nas minhas atitudes, porque elas geram consequências, e isso é da lei. Não tem como evitar as consequências de um ato. Eu posso amenizar depois fazendo o bem novamente, mas eu vou ter que responder por essa conduta. Então, aquele que promoveu a escravidão no passado, provavelmente terá dores para passar, né? Ou está passando por dores, porque ele está colhendo as consequências da sua atitude. Por mais que ele possa estar fazendo o bem, né? Ele provavelmente também terá alguns momentos de dor. Como no livro Senzala, né, do Salvador Gentili, isso é muito bem mostrado. E outros romances, outros livros, né, há 2000 anos, 50 anos depois, né, que também mostra esses casos de escravidão lá nos romances de Emmanuel por Chico Xavier. Então a gente tem que pensar muito que a nossa liberdade ela é atrelada à responsabilidade. Ela não é ilimitada, né? Ela tem um limite. E o limite é o que eu faço que possa prejudicar o meu próximo. Isso vale nos negócios, isso vale no relacionamento profissional, vale no relacionamento familiar, social, de forma geral, no que eu publico nas redes sociais, porque o que eu publico nas redes sociais também é uma liberdade de expressão, mas eu tenho que ter responsabilidade, porque eu estou afetando e influenciando as pessoas com aquele conteúdo. Então, é minha responsabilidade, sim, né? E eu sou responsável pelo que eu semeio, ou de bem ou de mal, ou seja, as ideias que sejam ideias prejudiciais para a sociedade. No próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre lei de liberdade, que é muito interessante e muito profundo esse assunto, né? E tem vários itens. Então, no próximo episódio, a gente vai falar de lei, liberdade de consciência. Então, por exemplo, ideias que são perniciosas para a sociedade. Nós temos o direito de permitir que essas ideias perniciosas sejam propagadas, ou crenças, né, que sejam reprováveis. Então, isso são questões que a gente vai discutir no próximo episódio. Por hora, nós queremos então concluir o nosso episódio de hoje. Agradecer a Kátia e ao Guilherme que estiveram conosco. Agradecer a você que nos acompanhou neste episódio. Convidar você a, mais uma vez, né, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar nossos episódios aí pelo Spotify ou pelo YouTube para seus amigos, curtir, né, se possível. E nós temos o nosso e-mail, espiritismo em 30 gmail.com, 30 numérico, né? Espiritismo em 30 gmail.com. Mande lá um comentário para nós, uma observação, uma dúvida, né? Que a gente vai podendo aí, ao longo dos episódios ir respondendo. Obrigado, fique na paz de Jesus. Até nossos próximos episódios.